Porque para algumas pessoas, nós estamos falando ali de começar o ano bem, Sim. não é isso? Sim. Então, para algumas pessoas, parecem que não serem suficientes as 24 horas do dia. São tantos afazeres, tantos itens que ficam fora da lista que acabam sendo deixados para o day after, para o dia seguinte, Carol. Eita, Serginho, mas será aí que são afazeres demais ou falta de planejamento aí com relação ao tempo, aprender a administrar melhor as horas, fazer a coisa certa do jeito certo? Será que está faltando tempo ou está faltando organização para ser mais produtiva, hein? Então nós teremos agora dicas de como ter aí dias, né, para conversar, nós teremos dicas aí agora para você administrar melhor o seu tempo, para administrar aí essas tarefas. E quem nós conversamos aqui é a Cláudia Furtado, que é coach, psicóloga. Nós comentamos. Bom dia, Cláudia. Bom dia, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui conosco, ainda mais começando, não o primeiro dia do ano, mas o primeiro dia do programa de Tudo Um Pouco. Exatamente. Começando já essa segunda-feira. Interessante que nós começamos o ano já no primeiro dia, que foi no domingo, começando esse novo ano. São muitos sonhos, muitos planejamentos, muitas coisas. Como planejar? Porque a nossa mente pensa muita coisa, mas colocar em prática já modifica um pouquinho, né? Com certeza. O planejamento é tudo. O que a gente percebe que gera frustração pela desorganização, né, por não saber dizer não, e muitas vezes por não ter prioridades, não conseguir definir prioridades, né, e não ter um método de gestão do tempo, que seria ter um método, uma agenda eletrônica, uma agenda de papel. E para começar a planejar, precisa escrever. E aí, esse planejamento também, Cláudia, ele vem de uma organização. Porque tem gente que até pensa no planejamento, entende o planejamento, mas não tem essa organização. Como estabelecer, fazer essa junção, planejamento e organização ali para tocar o dia bem? A primeira coisa é definir o que é prioridade. E analisar sempre as questões das coisas importantes, urgentes. Tudo que é urgente um dia foi importante, foi deixado de lado, né? Então, priorizar as coisas importantes, definir datas, prazos e escrever e agir imediatamente. Por que a importância da escrita, do escrever? Você falou duas vezes escrever. Exatamente. Existem algumas pesquisas que dizem que as pessoas que escrevem suas metas têm mais resultados. Tem uma pesquisa em Harvard onde os estudantes que escreveram seus projetos de vida tiveram mais resultados do que os que não escreveram. É aquela história de que a melhor memória é o lápis e o papel? Exatamente. Deixar escrito aquilo que você quer, porque aí você, de preferência, quando você faz o seu mapa do ano, você pode fazer e deixar no seu guarda-roupa. É importante em locais visíveis. Locais visíveis. Você pode estar relembrando o tempo aquilo todo que você estabeleceu. E hoje as ferramentas eletrônicas, né, o Google Drive, o próprio celular, tem também as agendas que a pessoa pode escolher. Que cada um tem um estilo, né? Então é preciso ter autoconhecimento para ver o que é melhor para você. Se é uma agenda eletrônica, se é papel, né? E aí você deixa registrado, você põe lembretes e é muito importante definir data. Tudo aquilo que você projeta que não tem data não realiza. Tem que ter o alvo, né? Onde chegar, a tempo de realização. Agora, quando você fala e você lança mão aí das redes sociais, você lança mão aí, por exemplo, das ferramentas que o Google traz para a gente, né? Por exemplo, a minha agenda eu a utilizo do Google e tudo. Como que o ambiente virtual também pode atrapalhar na execução dessas tarefas, no cumprimento dessas metas, horários? Conta pra gente, Cláudia. Eu percebo que o grande vilão hoje são as redes sociais. Ele toma nosso tempo. Se você não for uma pessoa que tem foco, disciplina, você não consegue render e fazer acontecer seu dia. Então, no ambiente de trabalho, é importante que se você tem um trabalho que precisa do WhatsApp, que você defina horários de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas. Se você não trabalha com o WhatsApp, não use. Deixe para o horário de almoço, para os intervalos de café e ao final do dia.
E o e-mail também, né? Às vezes, quando você deixa ele ligado, aquele sinalzinho que vem, ele te atrapalha de concentrar nos resultados dos outros trabalhos, das outras tarefas. Então, é importante que você desligue. Acessou, fez o que tem que fazer e desligue, né? Para não ficar ali aquele incômodo. Se você tem uma outra tarefa e algo está te desviando, isso também vai tomar o seu tempo. Eu queria que você comentou aí algo, queria que você explicasse para a gente, por exemplo, a importância de um foco. Porque quando você desfoca, quanto tempo que você leva para você retomar aquilo? Às vezes você está lá fazendo aquilo, de repente algo te distrai. E para distrair é muito fácil, mas para retomar a concentração é um pouco mais complicado. É complicado, leva tempo, vai depender de cada um. Alguns vão levar muito mais tempo e aí já se foram meia hora, uma hora, para ele chegar a voltar a fazer o que ele estava fazendo de forma com excelência, né? Isso é uma sabotagem? Sim, concordo. Autossabotagem? Autossabotagem. Muitas vezes, no trabalho, a gente percebe aquela tarefa que é mais chatinha. Sim. Aí você vai deixando ela para depois. Aí você encontra com um colega no café, em vez de 15 minutos de café, fica meia hora. Sim. Né? E aí o trabalho não sai. É uma autossabotagem, sim. E aí tem uma dica bacana, que é você fazer tudo que muitas vezes é mais moroso, te faz ficar mais desanimado, né? Que é mais trabalhoso até às 11 horas da manhã. Experimentem fazer até 11 horas da manhã aquelas tarefas mais complexas, que vai tomar mais tempo, que é a hora que a gente tem mais energia. Que é quando começa, né? Começa agora, o dia. Sobre assim, no dia, tem muitas coisas que nós temos que fazer, queremos fazer, precisamos realizar, mas não depende só de nós. O quanto que o delegar, você ficar ali, é importante também, Cláudia, nesse aspecto? Muito importante. Quando você, principalmente em cargos de gestão, se você quer tomar conta de tudo, quer ser dono de tudo, sim, centralizador, seu trabalho não vai ter o resultado esperado. Então é importante você encontrar pessoas que possam fazer essa tarefa com excelência, sim, delegar, mas delegar não é só entregar o serviço, deixar fazer. Tem que treinar, tem que orientar, tem que explicar e confiar na pessoa. Eu penso assim que, por exemplo, dentro do contexto aí, tem muita gente que se deixar trabalho às 24 horas, sim, ainda vai ter algumas de extra, né? Os workaholics mesmo. Cláudia, dentro desse aspecto também, aquela pausa, o descanso, o relaxamento, a respirada, isso também tem que entrar dentro desse planejamento e organização do dia, né? Uma dica bacana que pode ser feita é você fazer a sua tarefa. Por exemplo, você tem que fechar um relatório. Após esse relatório, se permita uma pausa para o café, uma pausa de silêncio com você mesmo para começar uma nova tarefa. É fundamental esses momentos de pausa, fundamental. Só necessário depois de quanto tempo, mais ou menos, que é necessário essas pausas assim? Olha, não tem seria o ideal, uma definição, Cláudia? Mas no ambiente de trabalho, normalmente no meio da manhã tem uma pausazinha e no meio da tarde, né? Agora, dependendo do trabalho, se a pessoa é um empreendedor, ele é autônomo, ele vai ter que criar métodos de pausas. Ele mesmo vai fazer isso, porque se ele não fizer, a produção dele não é a mesma. Não consegue produzir da mesma forma, que vai igual um louco, né? O tempo todo fazendo trabalho até a noite, não para nem para pensar, nem para avaliar como foi seu dia. Por exemplo, porque existem vários tipos de trabalho. Existem aquelas pessoas que têm um trabalho igual a gente está aqui, daqui você já sai, já vai para outro lugar. Como administrar também? Porque nem todo mundo tem aquele trabalho padrão, né? Que você está ali num lugar, numa empresa, fechado, tem horário de almoço, tudo certinho. Isso aí é ter disciplina, é definir realmente com agenda o que tem que ser feito. E procurar ser proativo e pensar no plano A, B, C, quando precisar, né? Sempre pensando em antecipar o que pode acontecer para que você não seja pego de surpresa. E aí você vai seguindo assim. Muito bom. Agora, Cláudia, para a gente estar aqui fechando isso aqui para o nosso telespectador, quanto às pessoas que estão à nossa volta, a comunicação entre esses que nos ajudam ou são parte
também das nossas tarefas. Reuniões, a forma de comunicação, fala pra gente. Olha, reuniões, elas precisam, a gente percebe que muitas vezes elas não têm pauta. E com isso toma muito tempo. O ideal é que uma reunião produtiva, ela pode ter até 3 pautas. Mais que isso é improdutivo. E ter horário para começar e horário para terminar. E definir... Sabe o que eu aprendi aqui? Eu aprendi que algumas empresas já fazem as suas reuniões onde todos ficam em pé, com a pauta na mão, e já chega, jogo rápido. A gente chama de reunião relâmpago, onde você fala o que tem que falar, passa as funções, dá bom dia, dá os parabéns. E se tem alguma coisa mais complexa, marca um horário separado. Então é uma reunião super rápida. Para discutir um determinado assunto. E normalmente se a empresa adapta diário, tem empresas que adaptam diariamente, semanalmente, dá um ótimo resultado. Olha, interessante. É isso mesmo. Otimizando o tempo. Verdade. Aqui na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, otimizar o tempo. Eu queria passar uma dica, posso? É verdade, pode. Inclusive, eu tinha falado, olha só, Carol, que legal. É o seguinte, é uma coisa que eu faço, que eu ensino para os meus coaches, para quem tem a mente acelerada, né? Não é o nosso caso, nem meu, nem da Carol. Então, aí você pega uma folha e você põe do lado direito tudo aquilo que você tem que fazer. E você pode andar com ela no bolso, porque tem hora que você está num local completamente estranho e vem uma ideia, vem uma ação, algo que você tem que fazer, uma consulta, não dá para você fazer na hora. Então descarrega tudo desse lado. E aí você está liberando o cérebro. Liberando. Isso gera menos ansiedade e você deixa registrado, sem perder as suas ideias, suas ações. E aí qual que é a estratégia? Antes de dormir, você vai escolher até 5 e passar para o lado de cá. E ir dormir com isso definido e tentar realizar até às 11 horas da manhã. Do dia seguinte, vai com tranquilidade. E aquilo que for, vai ticando e outro papel para ver after. O papel vai encher, você vai passar, vai jogar fora, vai fazer outro, andar com ele na mão. Olha, que legal. É uma estratégia. Ali você trouxe aqui um exemplo de uma folha. Me peça aqui, por gentileza, de uma folha A4, ofício mesmo, normal, você tem em casa aí e tudo. Pode ser... Oi? Pode ser com linha pautada. Pode ser pautada, pode ser uma folha menor, né? Como você disse, para caber no bolso, dentro da sua carteira. Importante é a postura. Importante é fazer. Isso mesmo. Sensacional. Serginho. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.